Data Science é um processo, não um evento. É o processo de usar dados para entender as coisas, para entender o mundo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Let's Data. Meu nome é Felipe Schiavon e neste vídeo nós vamos ver o que é Data Science, como ela surgiu, para onde ela vai, o que faz o cientista de dados. Ciência de dados é a mesma coisa que inteligência artificial? Isso e mais muitas coisas nós vamos ver aqui hoje neste vídeo. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber os avisos dos próximos vídeos. E aproveita e já vai deixando aquele like para ajudar a gente a continuar fazendo conteúdo de qualidade aqui para vocês. E a gente então começa agora, logo depois da vinheta. Vamos começar então, pessoal? O que é Data Science? Antes da gente iniciar, eu queria mostrar para vocês o que vocês vão ser capazes de saber ou de fazer ao final desse vídeo. Então você será capaz de explicar o que é Data Science ou ciência de dados, você será capaz de listar exemplos reais de uso de ciência de dados na nossa sociedade e, além do mais, você irá conseguir reconhecer aplicações de ciência de dados no dia a dia. Então vamos iniciar? A estrutura do nosso vídeo está dividida dessa forma, em 4 partes. A primeira, a gente vai apresentar um histórico e o contexto em que a ciência de dados surge. Em seguida, nós vamos falar da definição de ciência de dados, o que ela significa, quais são os elementos constitutivos que a compõem e que fazem dela ciência de dados. Nós também vamos falar sobre aplicações de ciências de dados e, por fim, vamos fazer uma rápida distinção entre ciência de dados e inteligência artificial. Vamos iniciar então com o histórico e contexto. Em 2012, uma matéria mudaria a história da ciência de dados. O título? Data Scientist: The Sexiest Job of the 21st Century, dos autores Thomas H. Davenport e D.J. Patel. Bom, essa matéria foi publicada na revista Harvard Business Review. Isso já é um detalhe interessante que a gente vai falar um pouco mais à frente. O subtítulo dessa matéria também é muito interessante. Meet the people who can cook treasure out of messy unstructured data. Ou seja, conheça pessoas que podem extrair tesouros de dados bagunçados, desestruturados. Bom, a primeira coisa que é importante é destacar que essa matéria foi publicada na Harvard Business Review, ou seja, uma revista de negócios. Não foi publicada numa revista de tecnologia. Isso por si só já é um pouco curioso, não é mesmo? Mas a gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente, quando a gente entrar nos elementos que constituem a ciência de dados. E vocês vão ver que faz sentido essa situação. Um outro ponto é que o título desse artigo tem um apelo bem chamativo ao dizer que é o trabalho mais sexy do século XXI, não é mesmo? O objetivo desse artigo foi colocar um holofote sobre esse cargo e destacar o valor que ele tem, criando essa situação de atração, de que seria um cargo muito atraente. Além disso, o subtítulo também já traz informações interessantes sobre ciência de dados. Ela é capaz de extrair valor a partir de dados. Ele, inclusive, qualifica o tipo de dado, certo? Não é qualquer dado. Ele diz dados bagunçados, desestruturados. E isso se alinha ao que a gente conhece hoje como Big Data. E o que os autores escrevem nesse artigo? Eles dizem basicamente 2 coisas. A primeira, eles falam o que o cientista de dados faz. E a segunda, eles indicam a necessidade de profissionais e a falta de oferta considerando a demanda. Ou seja, naquela época, já havia mais demanda do que oferta de profissionais, cientistas de dados, e a demanda estava crescendo numa velocidade maior do que a oferta. Bom, nós estamos em 2012 e foi justamente neste ano que o termo Data Science ganhou uma página no Wikipedia. Essa é a página do termo Data Science na Wikipedia e nós podemos ver aqui no View History a data em que ela foi criada por esse autor, que inclusive é um pesquisador na área de ciência de dados. Ela foi criada dia 11 de abril de 2012, um pouco antes do artigo
que nós acabamos de ver ser publicado. Ele foi publicado em outubro de 2012. E nós podemos verificar pelo Google Trends o interesse das pessoas pelo termo Data Science, refletidos aqui pelas buscas pelo termo no Google. Tá? Então nós temos este gráfico que mostra a pesquisa pelo termo nos Estados Unidos a partir do ano de 2004, que é o limite que o Google permite que nós usemos como filtro. E nós percebemos aqui que em julho de 2012 nós temos uma mudança nas buscas. A partir desse período, nós vemos um crescimento da busca pelo termo no Google. Nós podemos ver que existiam buscas por esse termo antes, só que elas não cresciam. Elas simplesmente subiam e desciam um pouco, mas refletiam um comportamento homogêneo, não havia um crescimento do interesse. A partir de 2012, o interesse começa a aumentar e ele continua crescendo. A gente percebe uma queda ali, em um determinado período, e depois já retoma o padrão de crescer, e nós vamos ver mais à frente até onde isso vai dar, certo? Mas nós vemos que o ano de 2012 é um ano decisivo para a disseminação do termo, seja na mídia, seja nos meios acadêmicos, seja na indústria, ok? E é interessante a gente fazer uma comparação dos mesmos dados, das mesmas pesquisas no Brasil. Então, no gráfico de cima, nós temos a busca do termo Data Science nos Estados Unidos e embaixo nós temos o gráfico da busca do termo no Brasil, também Data Science. E o que nós percebemos? Que há um delay aí de tempo, né, para as buscas começarem a crescer aqui no Brasil. Isso acontece em abril de 2016. É quando as buscas começam a crescer e adotam um comportamento parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos em julho de 2012. Ou seja, há uma diferença de quase 4 anos aí, do interesse das buscas no Google por esse termo aqui no Brasil. E a gente poderia pensar, bom, mas nós teríamos que fazer a busca pelo termo ciência de dados, certo? Na verdade, não. Como é um termo que não foi criado originariamente no Brasil, as pessoas começam a buscar pelo termo originário, né? Então, se a gente observa o gráfico de ciência de dados, do termo ciência de dados, a gente vê que, na verdade, ele começou a crescer a partir de dezembro de 2017, mais de 1 ano e meio depois do crescimento do termo Data Science. Mas vamos voltar um pouco no tempo e entender como o termo Data Scientist, cientista de dados, surgiu. Ele foi criado em 2008 por 2 pessoas, o DJ Pethill, que era um dos autores do artigo que eu mostrei antes, e o Jeff Hammerbaker. Um era funcionário à época do LinkedIn. Foi a partir desse ano que o termo cientista de dados, ou Data Scientist, surgiu de verdade, passou a ser utilizado no mercado. Bom, então nós temos em 2008 a criação do cargo cientista de dados, Data Scientist, e em 2012 a disseminação do uso da palavra ciência de dados ou Data Science no mercado, principalmente em matérias relacionadas a negócio. Nós entramos então agora na parte de definição de ciência de dados. A gente acabou de fazer um breve histórico e a contextualização desse termo na história aí da sua criação, na sua evolução, e agora a gente entra para tentar definir o que é ciência de dados. A primeira coisa que a gente já percebeu e já aprendeu é que extrair valor a partir de dados desorganizados e desestruturados é um aspecto, um objetivo da ciência de dados. Mas a ciência não trabalha com dados? Não seria redundante a gente usar essa expressão, ciência de dados, sendo que o trabalho científico, né, a ciência, ela trabalha com a pesquisa, com a coleta ou minimamente com a análise de dados? Bom, a verdade é que a simples combinação dessas 2 palavras não reflete por completo aquilo que o que a gente conhece como ciência de dados representa. Então, vamos ver alguns conceitos para a gente começar a clarificar esse entendimento.
Mas antes de mais nada, é importante ressaltar aqui que não existe uma definição, não existe uma visão unânime sobre o que é ciência de dados. Nós encontramos diversos conceitos com enfoques diferentes, com elementos diferentes, dependendo de quem conceitua ciência de dados. De certa forma, essa diversidade conceitual, ela advém do fato de ser um campo de conhecimento novo, relativamente novo, perto de outras áreas de conhecimento. Então é normal que o caminho e as definições, os conceitos ainda não estejam maduros o suficiente e esse processo de conceituação, esse esforço coletivo de explicação do que é a ciência de dados, ele faz parte de um processo natural quando nós temos a criação de algo que é novo. Então, o meu objetivo aqui não é passar um conhecimento definitivo a respeito do que é ciência de dados, porque, como a gente sabe, ele é um conceito em construção. Eu estou trazendo para vocês algumas visões para que facilite o entendimento por parte de vocês e vocês comecem a visualizar a ciência de dados de uma maneira um pouco mais clara, ainda que exista uma certa heterogeneidade de visões a respeito dela. Nós trouxemos aqui informações que foram publicadas no artigo em uma revista de negócios. Mas a verdade é que o termo ciência de dados começou a ser utilizado na academia, ainda nos anos 60. Mas, apesar dele ter sido criado há muito tempo na academia, a sua proliferação aconteceu realmente a partir, como eu já falei, de 2012 e foi impulsionado pela indústria de tecnologia. Eu não vou trazer um detalhamento a respeito de como o termo foi criado na academia, porque fugiria um pouco do escopo desse trabalho aqui, desse vídeo, já que nós estamos trazendo a visão que é a visão moderna da ciência de dados. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para um artigo que traz toda essa discussão, caso vocês queiram ler e identificar as origens mais remotas do termo ciência de dados. Mas nós vamos focar aqui no termo mais contemporâneo, aquele que foi desenvolvido a partir da indústria de tecnologia. Vamos ver então algumas definições de ciência de dados. E a primeira definição que eu trago aqui é da Janet Wing, e ela diz que a ciência de dados é o estudo da extração de valor com base em dados, a partir de dados. Mas seria só isso? Nós vimos que o subtítulo do artigo, que disse que o cientista de dados era o cargo mais sexy, o trabalho mais sexy do século XXI, trazia uma caracterização dos dados. Ele dizia que era extrair tesouros a partir de dados bagunçados, desestruturados. Esse conceito ele é ainda mais simples, ele não diz nem que tipo de dado o cientista de dados trabalha ou a ciência de dados trabalha. Bom, uma questão que é importante é que o conceito ele deve ser capaz não apenas de explicar algo, o que ele se propõe a explicar, mas também de torná-lo distinto, único, para que esse conceito não se confunda com outras coisas. E um problema neste conceito, pelo fato de ele ser muito amplo, é que ele pode se confundir, inclusive, com outra área de conhecimento. Vamos ver a definição de estatística de acordo com a American Statistical Association. Estatística é a ciência de aprender com dados e de medir, controlar e comunicar em certeza. São conceitos que se parecem muito. Acredito que vocês concordem comigo. A ciência de dados extrai valor a partir dos dados e a estatística é a ciência de aprender com dados. Então, ciência de dados e estatística são a mesma coisa? Com certeza não. Apesar de que a ciência de dados utiliza dos conhecimentos estatísticos dentro do seu campo de conhecimento. Vamos entender isso um pouco melhor. Vamos relembrar que o termo cientista de dados ele surge em 2008 a partir de uma experiência e uma necessidade que eram reais. A necessidade de se designar como cientista de dados, no caso, um novo tipo de cargo, um novo tipo de atribuição profissional, certo? Então ele surge na indústria de tecnologia e o objetivo era definir um cargo
que tivesse as habilidades de programação, mas também a capacidade de organizar e analisar grandes conjuntos de dados. Ocorre que, por exemplo, um estatístico, ele não necessariamente tinha essa capacidade de operar, por exemplo, computadores e programar para encontrar soluções, analisando dados. Às vezes um estatístico é capaz, por exemplo, de trabalhar com modelos de dados, mas não tem experiência na análise real de bancos e bases de dados grandes. Da mesma forma, não necessariamente um cientista da computação que aprendeu a programar e a desenvolver software, ele vai ser capaz de organizar e analisar conjuntos de dados para encontrar valor dentro desses dados. De qualquer forma, já fica claro para a gente que os conhecimentos dessas duas áreas são extremamente importantes: programação e estatística. Então, vamos observar outra definição de ciência de dados. Data science is an approach to data analysis with a foundation in code and algorithms, ou seja, é uma abordagem de análise de dados com uma base em código e algoritmos. Nós temos aqui dois elementos, que são os que nós acabamos de destacar, que estão presentes nessa definição e que ela mostra um pouco mais daquilo que a ciência de dados é. Nós temos a Data Analysis, análise de dados, e a base em código e algoritmos. Para analisar dados, nós precisamos de algum conhecimento em estatística. Concordam comigo? Vamos pensar, qual a diferença entre uma variável quantitativa e uma variável qualitativa? Os dados de determinada base seguem que tipo de distribuição? O tamanho da minha amostra é suficiente para inferir algo a respeito da minha população? Essas são perguntas básicas da estatística e que são importantes para quem quer trabalhar com ciência de dados. Bom, e nós temos outra habilidade que diz respeito a código e algoritmo. Mas o que seria exatamente os algoritmos? Um algoritmo nada mais é do que um conjunto de instruções que recebe uma entrada e cospe, como se diz, uma saída ou algumas saídas. Também posso ter várias entradas e várias saídas, obviamente. Esta imagem representa um pouco desse processo. Nós temos na linha que vem da esquerda para a direita uma chegada, ele entra dentro de um processo, segue uma série de procedimentos ali dentro e, por fim, ele sai e é um output, um resultado desse processo. O que eu tenho aí dentro dessa cadeia, nós poderíamos representar como se fosse um algoritmo. Por exemplo, podemos pensar no algoritmo do Instagram. O algoritmo do Instagram recebe uma série de entradas, processa e devolve uma saída. Que entradas seriam essas? Por exemplo, ele verifica quantos seguidores você tem, quantas postagens você faz por dia ou por semana, qual o horário das suas postagens. A partir desses dados, ele realiza um processamento e o algoritmo decide se os posts que você faz ou os stories que você publica serão distribuídos para quais pessoas, em qual quantidade, durante quanto tempo. É mais ou menos por aí. No caso da ciência de dados, a diferença é que o cientista de dados escolhe quais os dados que ele vai passar, que algoritmos ele vai usar para ele obter determinados resultados que ele está procurando. Então, vamos ver um exemplo de um problema que um cientista de dados pode atuar. Um banco quer avaliar se novos pedidos de empréstimo devem ser aprovados ou não, com base no histórico de inadimplência dos demais clientes. Esse banco com certeza tem uma série de informações que ele pode usar como entrada. Ele tem uma lista de clientes com vários dados desses clientes, como idade, sexo, estado civil, se possui ou não filhos, qual o emprego, quanto ele ganha, além da informação dos clientes que já foram ou não inadimplentes e a quantia desses valores, por quanto tempo ficaram inadimplentes, etc. Essas seriam boas entradas para se iniciar um trabalho com ciência de dados. E o banco quer descobrir, a partir de novos pedidos de empréstimo, se ele deve ou não autorizar o empréstimo, considerando o risco deste cliente ser inadimplente. O banco tem clientes que nunca pediram empréstimo. Como ele vai saber se um cliente novo
vai ou não ter chance, risco, de não pagar esse empréstimo. Ele pode usar ciência de dados para isso. O que ele pode fazer é utilizar os dados desses clientes que já tomaram empréstimo antes para conseguir criar um modelo que consiga dizer se um novo cliente que nunca pegou empréstimo, ou até mesmo alguém que já pegou anteriormente, isso não é uma restrição, né? Mas o caso de um cliente que nunca pegou empréstimo seria mais difícil em tese. Ele consegue criar um modelo para prever se esse cliente vai ou não ser inadimplente, vai ou não honrar com o seu compromisso de empréstimo. Vamos supor que o cientista de dados resolva usar um algoritmo de regressão logística para fazer esse trabalho. Não se preocupa com esse algoritmo, ok? Poderia ser qualquer um, eu estou trazendo ele apenas como exemplo. O que o cientista de dados vai fazer é exatamente aquilo que eu descrevi, que os algoritmos fazem. Ele vai selecionar algumas entradas, como as que nós vimos anteriormente, idade do cliente, sexo, estado civil, se tem filhos ou não, qual o emprego dele, quanto ele ganha, se ele já foi ou não inadimplente anteriormente, ok? Ele vai passar esses dados para o algoritmo vai pegar esses dados, vai processar e vai gerar uma saída. A saída seria um resultado de 1 ou 0, como 0, por exemplo, uma negativa de empréstimo e 1, um resultado positivo para o empréstimo, dizendo que o cliente seria um cliente adimplente e que poderia emprestar para esse cliente. Então vamos retornar aqui ao conceito de ciência de dados. Nós vimos que a ciência de dados faz análise de dados e utiliza base em códigos e algoritmos para fazer isso. No nosso exemplo concreto, nós temos um cientista de dados realizando inicialmente a primeira análise dos dados, obviamente, ele precisa definir o que ele vai passar para o algoritmo, como ele vai passar, que dados ele vai utilizar. Ele precisa, obviamente, definir o algoritmo que ele quer utilizar e, por fim, ele precisa programar e passar as instruções corretas para que o computador consiga processar e executar aquilo que ele quer. Então, nós vemos aqui que esse conceito ele se alinha com um exemplo que a gente acabou de mostrar. E aí, o que você acha? Esse resultado extrai valor a partir dos dados? Definitivamente, certo? Um banco vai ficar muito feliz sabendo que ele está emprestando dinheiro para quem tem mais chance de pagar e devolver o dinheiro, para que ele não fique no prejuízo e não tenha que ficar cobrando um cliente indefinidamente. Ou seja, sem dúvidas, é um trabalho que pode gerar muito valor para o banco. Vamos ver outro conceito de ciência de dados. Esses autores dizem que ciência de dados é usar dados para atingir objetivos específicos, projetando ou aplicando métodos computacionais para inferência ou predição. Nós vemos um elemento que não havia no conceito anterior, que é atingir objetivos específicos, definidos. Isso é muito importante porque a ciência de dados, o cientista de dados tem como objetivo resolver problemas de negócio. E esses problemas podem ser diversos e ele pode ter muitas formas de resolver esses problemas. Em determinadas situações, pode significar realizar uma exploração dos dados para encontrar algum padrão que não era possível de enxergar sem o uso, por exemplo, de algum tipo de algoritmo ou algum tipo de visualização de dados. Em outras situações, ele precisa realizar uma análise para embasar uma tomada de decisão. Enfim, independente de qual é o objetivo, essa característica da resolução de problemas é algo que é extremamente importante. Isso, inclusive, está muito relacionado com o método científico, que é construir conhecimento a partir de observações. Na prática, os objetivos são definidos pela empresa e o cientista de dados, com as suas ferramentas e os seus conhecimentos, tenta resolver aquele problema de negócio. Vamos retomar então ao nosso exemplo de problema, agora com alguns objetivos como exemplo definidos. Então, o banco ele quer avaliar se novos pedidos de empréstimo devem ser aprovados ou não, com base no histórico de inadimplência dos demais clientes. Nós podemos ter, por exemplo, como objetivo diminuir o índice de inadimplência dos empréstimos. Ou um outro objetivo, um pouco mais específico, criar um modelo preditivo para a decisão de aprovação ou reprovação de pedidos de empréstimo. Ok? Então, vamos fazer uma síntese do que a gente já viu até aqui sobre ciência de dados. A gente viu que a ciência de dados é um campo de atuação
multidisciplinar que envolve aí a estatística e a ciência da computação. Nós vimos também que a ciência de dados utiliza conhecimentos estatísticos, mas não é só estatística. Também vimos que ciência de dados utiliza conhecimentos da computação, mas não é só ciência da computação. Vimos que a ciência de dados trabalha com dados, especialmente com grandes quantidades de dados, ou seja, dados que estão bagunçados e desestruturados, o que nós conhecemos como Big Data. Também vimos que a ciência de dados envolve fazer descobertas e ou extrair valor a partir dos dados. E vimos também que a ciência de dados surgiu dentro do contexto da indústria de tecnologia, com o objetivo de resolver problemas de negócio. E deixa eu reforçar mais uma vez com vocês esse aspecto de resolver problemas de negócio. Muitas vezes o trabalho de alguém que programa ou de alguém que tem um domínio bom da estatística é não conseguir enxergar aquilo que de fato vai resolver o problema de negócio. Ele tenta, muitas vezes, encaixar os seus conhecimentos dentro do problema, ao invés de tentar entender o problema e escolher a melhor ferramenta, o melhor conhecimento que possa resolver aquele problema. Um caso que eu posso citar aqui é que tem, por exemplo, cientistas de dados que gostam de usar ferramentas de alto nível de complexidade para resolver problemas que às vezes poderiam ser resolvidos com algoritmos e com procedimentos muito mais simples. Então, o objetivo do cientista de dados é sempre resolver o problema de negócio, não necessariamente usar as melhores ferramentas ou as técnicas mais complexas. Isso se aplica também para os conhecimentos da estatística. Além disso, é importante que o cientista de dados tenha algum conhecimento sobre o domínio do assunto que é o alvo do problema. Ele precisa entender minimamente sobre os dados. Em algumas situações também é comum que o cientista de dados trabalhe com uma equipe de pessoas que tenha expertise no tema que está sendo o alvo do projeto, dos objetivos que estão sendo elencados. Mas o conhecimento no domínio, ele também é muito importante para quem é cientista de dados. Então vamos ver mais um projeto, um exemplo de projeto em que a gente consegue observar essa necessidade do conhecimento do tema. O projeto é desenvolver um modelo preditivo capaz de identificar pacientes diabéticos com risco de agravamento de quadro de saúde. Inclusive, isso é um projeto real. A gente entrevistou no nosso canal do YouTube o professor Anderson Soares, que foi orientador e participou da elaboração desse projeto, que inclusive ganhou um prêmio da Johnson & Johnson de inovação da América Latina. Nesse caso, é importante que o cientista de dados tenha algum conhecimento no domínio da saúde. Do contrário, ele pode construir um modelo sem conseguir ter feito uma análise mínima necessária para que ele pudesse ter construído um modelo que de fato fosse efetivo. Ou seja, nós estamos diante de uma situação em que o conhecimento do domínio da saúde é importante para o trabalho do cientista de dados. Dessa forma, nós temos as três principais grandes áreas de conhecimento da ciência de dados, que são a estatística, e aqui eu insiro a matemática de quebra, porque é importante ter conhecimentos como, por exemplo, de álgebra, álgebra linear. Também temos o conhecimento de computação, mais especificamente conhecimentos de programação e, por fim, o conhecimento no tema, no domínio do assunto do qual o problema faz parte. E aqui o tema pode ser qualquer um. Depende do problema, depende da empresa. A gente viu um exemplo da saúde, a gente viu um problema que é da área do sistema financeiro. Nós podemos ter problemas aí relacionados a marketing, relacionados à segurança, relacionados à logística, certo? Então, nós vemos então que a ciência de dados ela pode ser aplicada em diversas áreas, em diversos setores. E agora nós vamos justamente para essa parte do vídeo, as aplicações de ciência de dados. E eu separei alguns temas que foram retirados de um livro muito interessante chamado Análise Preditiva, do autor Eric Siegel. Eu vou deixar o link desse livro aqui na descrição do vídeo para quem tiver interesse. Eu recomendo que leiam, vai dar uma visão bem legal, introdutória,
para quem quer conhecer um pouco mais sobre como é o trabalho da ciência de dados. Então, os temas que ele apresenta, alguns projetos, são família e vida pessoal, marketing, propaganda e internet, risco financeiro e seguros, saúde, aplicação da lei, justiça, né? Detecção de fraude, segurança e eficiência logística, governo, política e educação, linguagem, pensamento e psicologia e, por fim, recursos humanos. Então, nós temos aqui exemplos de aplicações de 9 áreas diferentes de ciências de dados. E a gente vai entrar rapidamente em cada uma delas. Eu vou passar para vocês aqui 20 aplicações diferentes que vão estar divididas aí dentro dessas grandes áreas que eu acabei de mostrar. Vamos lá? A primeira aplicação é no tema família e vida pessoal. E a gente tem um exemplo dessa empresa Target, que é uma empresa americana de varejo muito grande nos Estados Unidos. Inclusive deu um rebuliço esse trabalho que eles fizeram dentro dessa discussão a respeito de privacidade, a respeito de até onde você pode ir com o uso de dados pessoais. O que eles fizeram? Eles conseguiram prever a gravidez de clientes simplesmente observando o seu comportamento no site da Target. Isso gerou um certo rebuliço porque acabou que a empresa era capaz de saber se uma mulher estava grávida antes de familiares, certo? E com isso, o que eles faziam? Eles indicavam produtos relacionados à maternidade para esses clientes. Um outro exemplo é utilizado pelo LinkedIn para fazer sugestões de conexão. E o LinkedIn considera que esse sistema dele de recomendação de conexão é o produto de dados mais importante que eles já construíram, para vocês terem uma ideia do tamanho da importância que eles dão para esse tipo de aplicação de ciência de dados. É o que a gente chama de sistemas de recomendação e a gente vê isso sendo aplicado em outros aplicativos como o Spotify, o Netflix, quando eles fazem sugestões de filmes semelhantes ou de músicas que você poderia gostar. Uma outra área de aplicação da ciência de dados é no marketing, na propaganda e na internet de uma forma geral. E a gente tem um exemplo da Vermont Country Store, que usou ciência de dados para direcionar o envio dos seus produtos de catálogos para determinados potenciais clientes, e eles conseguiram obter uma receita 11 vezes maior do que os custos que eles utilizaram para fazer esse direcionamento. Ou seja, eles identificaram os clientes que eram potencialmente mais propensos a consumir os seus produtos. E um outro exemplo é o do Google. A ferramenta que eles usam para classificar spam é um projeto de ciência de dados e eu acredito que quem usa o Google há muito tempo, o Gmail, já percebeu como ele tem melhorado com o tempo a sua classificação de spam. Hoje, para mim, pelo menos, eu percebo que ele acerta muito mais do que ele acertava há 2, a 3, a 4 anos atrás. Hoje o sistema funciona muito bem e ele aprende com o tempo. Então, quando você recebe um e-mail que foi classificado como spam indevidamente e informa ao Google que aquele e-mail não é um spam, você ajuda o algoritmo que eles criaram a melhorar a sua taxa de acertos. Então, é um outro exemplo de aplicação. Uma outra área de aplicação é no risco financeiro e em seguros. Então, nós temos o exemplo da London Stock Exchange, que é uma empresa de investimentos em que mais de 40% das ações, dos investimentos que eles fazem, são operados por meio de algoritmos. Não é nenhum ser humano que aperta ali o botão e decide onde vai aplicar. É um algoritmo que, com base nos dados que eles definiram como entradas, nos algoritmos que eles construíram, geram saídas que são as aplicações automatizadas. E eles conseguiram, com isso, aumentar, obviamente, o seu lucro. De outra maneira, eles não deixariam esse sistema operando automaticamente. E um outro exemplo é da Chase, que é uma empresa no ramo financeiro dos Estados Unidos, e eles conseguiram usar a ciência de dados para captar clientes. E por que eles fazem isso? Eles buscaram identificar donos de imóveis que iriam refinanciar suas hipotecas. Com base nos dados que eles tinham acesso, eles conseguiam prever que potenciais donos de imóveis iriam refinanciar suas hipotecas e com isso eles conseguiam oferecer esse serviço para eles para ganhar em cima dos juros desse refinanciamento. Então,
é uma aplicação também na área financeira e de seguros. Uma outra área de aplicação é na saúde, como nós inclusive já vimos, eu dei um exemplo, mas eu vou passar mais 2 exemplos de aplicações reais. Um é um site chamado Risk Prediction Surgery. Eu vou deixar o link desse site também aqui na descrição, caso vocês tenham interesse em conhecer, é riskprediction.org.uk, é o do Reino Unido. É um site que foi criado para predizer o risco de morte em cirurgia. Olha como isso é interessante. Para quem isso ajuda? A quem isso ajuda? Ajuda ao médico, que precisa identificar, precisa saber se o risco da cirurgia é grande ou não, e ajuda também, obviamente, ao cliente, que tem o direito de saber, né, de forma um pouco mais precisa, qual o risco de morte a partir daquela cirurgia. Então, o médico, de posse dessa informação, ele consegue passar isso para o seu paciente para que ele possa tomar essa decisão tendo um pouco mais de informações, né? Então, foi um site criado com a participação, obviamente, de médicos, com cientistas de dados, para auxiliar outros médicos e, consequentemente, seus pacientes. E uma outra aplicação foi criada pela Universidade de Stanford para gerar um diagnóstico de câncer de mama a partir de amostras de tecido, certo? Então, com base na composição ali daquele tecido, eles conseguiram criar um modelo que consegue dizer se haverá um desenvolvimento de câncer de mama naquela pessoa que está sendo ali observada. Então é uma aplicação extremamente interessante e benéfica para nós, né? Um outro campo de uso da ciência de dados é na aplicação da lei. Então nós temos um exemplo interessante que é o Instituto de Tecnologia de Israel, que conseguiu criar um modelo para prever a realização de tumultos, a geração de tumultos. Então ele consegue identificar 51% dos tumultos, das agitações sociais que acontecem, com uma acurácia aí de 91%. E o que eles fazem com isso? Eles conseguem tomar medidas preventivas, né? Direcionar as pessoas, isolar melhor o ambiente, deslocar forças policiais para cuidar ali daquela agitação. E um outro exemplo é da justiça em Oregon, na Pensilvânia, que os juízes utilizam, né, de um modelo que foi criado, obviamente, para que eles pudessem utilizar, que indica a chance de um preso reincidir um crime. Então, eles podem usar essa informação para decidir pela manutenção ou pela não manutenção desse preso na cadeia. Então, é uma aplicação muito interessante e que gera, obviamente, bastante discussão a respeito de o poder que se dá às máquinas para que tomem decisões. E, na verdade, o que é importante ressaltar aqui é que a decisão de deixar que uma máquina decida é do ser humano. O ser humano não precisa deixar que a máquina decida. Ele pode tomar a decisão e usar de alguma informação, de algum dado, para tomar essa decisão. Então, esses juízes têm à mão uma informação que eles podem não usar na hora de decidir. E também é importante ressaltar que o ser humano também é passível de falha, assim como uma máquina, por exemplo. E muitas vezes a gente é passivo de falha e não tem consciência disso, né? Então, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo também, que é um site que mostra a quantidade de vieses que os seres humanos têm no processo de tomada de decisão. Por exemplo, já foi identificado que quando juízes estão com fome, eles tendem a ser mais rigorosos na aplicação da lei. E eu tenho certeza que os juízes que tomaram essa decisão e que foram alvo desse estudo não tinham consciência disso. Do contrário, eles provavelmente não tomariam essas decisões mais rigorosas ou deixariam de aplicar a lei, de tomar a decisão para se recompor, digamos assim, o seu estado, para que pudessem tomar uma decisão de uma maneira mais justa. Então essa discussão é muito interessante, não é o foco desse vídeo, mas eu faço questão de colocar esse link com esses vieses, porque é muito interessante a gente observar e reconhecer, não só quando acontece com a gente, como quando acontece com outras pessoas. Uma outra área de aplicação da ciência de dados é na detecção de fraudes, na segurança e na eficiência logística. Então vamos ver um exemplo no comércio, que é a detecção de fraudes em sistemas de pagamento. E o Brasil é um dos países que tem o maior índice de fraudes em pagamentos, especialmente agora que as operações acontecem de forma virtual. Então, você conseguir identificar um comportamento anômalo
numa compra e evitar que essa compra seja realizada porque é uma compra fraudulenta, é algo que gera uma economia para o sistema financeiro, para os bancos que estão realizando essa operação, que é enorme, certo? Então, é uma das aplicações em que a ciência de dados é utilizada. Uma outra aplicação foi desenvolvida por uma universidade no Irã, que é a capacidade de calcular a resistência de um concreto para construção civil com base na sua composição. Então ele consegue, por meio de um modelo, identificar a composição ótima para que o concreto resista e tenha uma durabilidade maior. E, no processo inverso, ele consegue, a partir da composição do concreto, identificar o nível de resistência que ele atingiu. Isso é excelente para a segurança. E um outro exemplo na parte de eficiência logística é da empresa UPS, que é uma empresa de transporte de logística dos Estados Unidos, que eles usaram a ciência de dados para criar um modelo capaz de otimizar as rotas de entrega. E eles conseguiram economizar uma coisa absurda. Eles conseguiram reduzir 85 milhões de milhas de trajeto usando esse sistema de otimização. Isso equivale a 136 milhões de quilômetros. Olha os benefícios que isso pode gerar para as pessoas que são os clientes, né, e que estão esperando um produto, que agora recebem o produto mais rapidamente. Olha a economia do trânsito, o benefício que isso gera para a sociedade de você não ter ali que ter andado tantos quilômetros, colocado caminhões, etc., para fazer esse trajeto, beneficiando a sociedade como um todo. Muito interessante, né? Mais uma área de aplicação da ciência de dados é no governo, na política e na educação. Nós temos um exemplo muito emblemático, que é o da Cambridge Analytica. Se você ainda não assistiu, assista a um filme chamado Privacidade Hackeada, The Great Hack em inglês, que mostra a influência nas eleições do Donald Trump, geradas a partir de uma empresa, que é essa Cambridge Analytica, com base em dados que supostamente ali, pela investigação, foram obtidos através do Facebook. Então, no governo e na política, isso está muito presente e eu acredito que cada vez mais esses recursos serão utilizados na política. Um outro exemplo muito interessante na educação é da Universidade de Phoenix, que eles criaram um modelo capaz de identificar alunos com risco de reprovação. Com base em alguns dados, eles conseguiam com muita antecedência identificar os possíveis alunos que teriam uma reprovação e, com isso, propor medidas preventivas como um aconselhamento, um monitoramento mais próximo para que eles pudessem ter um desempenho satisfatório no final do curso. Um outro campo de aplicação da ciência de dados que é extremamente interessante e instigante é na linguagem, no pensamento e até na psicologia. Então nós temos o caso da IBM, que criou um agente virtual, o Watson, que ele venceu 2 campeões do Jeopardy, que é um programa de desafios de perguntas sobre temas diversos, cultura, literatura, sociedade. É como se fosse um show do milhão de lá. E esse computador, ele venceu esses 2 campeões, reconhecendo as perguntas e respondendo as perguntas corretamente. Então foi um grande feito e que demonstra aí a capacidade, dentro da ciência de dados, de uma área que é conhecida como processamento da linguagem natural, que é a capacidade do computador de ler, interpretar texto e também a fala humana e de reproduzir texto ou a fala humana. Um outro exemplo muito interessante de aplicação de ciência de dados foi criado pela Universidade de Buffalo, em que eles criaram um modelo capaz de prever se a pessoa estava mentindo ou não, com base apenas no movimento dos seus olhos. Então, o sistema era capaz de identificar as mentiras com 82% de acurácia, apenas com uma câmera filmando o movimento dos olhos. O computador e os algoritmos eram capazes de identificar se a pessoa estava mentindo ou não. E outro exemplo é da Online Privacy Foundation, que patrocinou uma iniciativa para identificar psicopatia a partir de tweets. Então, isso é algo muito interessante. A gente já tem uma aplicação que é muito usada por empresas e que é relativamente simples de fazer, que é a análise de sentimentos. Então, são projetos que muitas pessoas que trabalham com ciência de dados gostam de fazer, principalmente aí usando tweets, que você consegue, a partir de um streaming de tweets,
você faz ali uma análise de sentimento, muitas vezes até em tempo real, identificando a positividade ou a negatividade de um tweet, né? Mas esse tipo de aplicação, ele vai um pouco além, ou talvez muito além, eu diria, que é a capacidade de realizar uma espécie de diagnóstico com base na produção textual de uma determinada pessoa. E é uma coisa realmente muito surpreendente. E a última área que eu vou trazer alguns exemplos aí de aplicações de ciência de dados é na área de recursos humanos. Então nós temos um exemplo muito interessante da HP, em que eles construíram um modelo capaz de prever se os funcionários iriam ou não pedir demissão. Na verdade, eles criaram um score que indicava a propensão de um funcionário a pedir demissão. E para que eles faziam isso? Não era para punir os funcionários e fazer uma caça a esses funcionários, muito pelo contrário. O objetivo deles era de intervir antecipadamente, conseguir entender o motivo que estava levando aquele funcionário a querer pedir demissão e verificar se algum ajuste no trabalho poderia ser feito, como uma nova localização de trabalho ou identificar alguma insatisfação que poderia inclusive estar ocorrendo ali por meio de um conflito, por meio de um chefe que estivesse perseguindo um funcionário, por exemplo. Então é uma aplicação muito interessante na área de recursos humanos. Em um outro exemplo de aplicação, o último que eu estou trazendo aqui para vocês, foram 20, esse é o 20º, foi criado pelo Comando Naval Especial dos Estados Unidos, que queria prever que candidatos iriam concluir determinado treinamento que eles faziam para a decisão ali da contratação final do candidato. Era um treinamento muito rigoroso, com menos de 25% dos candidatos conseguindo terminar, e eles usavam essa previsão para a decisão de aceite dos candidatos. Eles conseguiam previamente saber se eles iriam ou não conseguir finalizar esse treinamento. Nós vimos aí muitos exemplos de aplicações de ciência de dados que geram muito valor, que resolvem problemas de negócio, geram lucro para a empresa, melhoram inclusive não só o atendimento ali dos clientes, mas até mesmo geram benefícios para a sociedade como um todo. E agora nós vamos para o último tópico desse vídeo, que é ciência de dados e inteligência artificial. Elas são a mesma coisa? Qual é a diferença entre elas? Vamos olhar aqui rapidamente e tentar entender melhor o que significa cada uma dessas expressões. Esses dois termos, eles costumam ser usados de forma intercambiável, ou seja, muitas pessoas consideram como se fosse a mesma coisa. A verdade é que elas têm uma espécie de interseção, mas elas não são a mesma coisa. Eu posso dizer para vocês que no mercado de trabalho, quando você diz que a pessoa é um cientista de dados, muitas vezes se depreende que ele trabalhe com inteligência artificial, mas um cientista de dados não necessariamente precisa trabalhar com inteligência artificial. Só que isso no mercado, quando você vai observar, por exemplo, vagas de emprego, é muito comum, dentro da descrição das vagas, ter coisas relacionadas à inteligência artificial ali dentro. A gente poderia até ter um cargo específico para isso, como um especialista em inteligência artificial, mas não é o que a gente costuma ver muito por aí. Como eu falei lá no começo, a definição de ciência de dados é algo que está em construção. Ainda não se tem uma definição que seja aceita e que abranja todos os aspectos por todo mundo. Da mesma forma, o que eu estou trazendo para vocês aqui, essa visão a respeito de ciência de dados e inteligência artificial, ela também está em construção. Não tem uma definição correta e única e definitiva a respeito do que é a ciência de dados e o que é inteligência artificial. Eu estou trazendo aqui esse conhecimento para vocês agora para tentar clarear um pouco mais a direção que a gente está indo de uma forma simplificada e proporcionar um entendimento por parte de vocês. No trabalho do cientista de dados, de gerar valor a partir dos dados, usando métodos computacionais, código, algoritmo, realizar essa análise de dados, para fazer isso, ele executa uma série de procedimentos. Ele precisa extrair os dados, ele precisa tratar esses dados, porque os dados nunca vêm prontos para serem utilizados. Ele precisa ter técnicas ali de visualização de dados, para que ele consiga não só ele mesmo utilizar essas técnicas de visualização de dados para enxergar e ajudá-lo na compreensão do que está acontecendo, mas muitas vezes também para transmitir, para comunicar esses resultados para os gestores, para os diretores que estão ali no front, no processo de decisão,
para que eles sejam capazes de entender o que está acontecendo. Então, o cientista de dados ele trabalha com uma série de procedimentos que não são necessariamente inteligência artificial. E o que seria a inteligência artificial? A inteligência artificial ela retrata um processo de mimetização das capacidades humanas. Então, por isso que ela tem esse nome de inteligência, que é uma característica marcante aí do ser humano, e o artificial para dizer que é essa capacidade, porém não humana, ou seja, executada por uma máquina. E a gente vai ver essas capacidades sendo representadas, por exemplo, em um sistema que usa processamento de linguagem natural, como aquele exemplo que a gente viu do Watson, da IBM, que consegue reconhecer a fala, que consegue reproduzir a fala, que consegue interpretar um texto ou gerar um texto. Nós também vemos isso em sistemas que chamamos de visão computacional, como o exemplo que eu dei da capacidade de detecção de mentira a partir do movimento dos olhos. A capacidade de enxergar o movimento dos olhos e identificar se a pessoa está mentindo ou não foi originária não por um computador. Isso começou a ser feito dentro aí do campo forense por humanos. E agora nós usamos sistemas de visão computacional, como os utilizados para reconhecimento de face, reconhecimento da pessoa que aparece em um determinado vídeo. E isso é um exemplo da aplicação de visão computacional, que é um sistema de inteligência artificial. Esses sistemas normalmente são construídos usando algoritmos, que a gente chama de algoritmos de machine learning, ou algoritmos de aprendizado de máquina. E dentro desse campo dos algoritmos de machine learning, nós temos os algoritmos de deep learning, que é chamado de aprendizado profundo, que são técnicas que utilizam modelagens de alto nível de abstração e várias camadas de processamento para gerar resultados por meio de aprendizado de máquina. Então, para tentar simplificar a visualização disso que eu mostrei para vocês, eu vou apresentar um diagrama mostrando que Data Science é uma grande área aí de conhecimento que tem atividades que não necessariamente são inteligência artificial, mas que pode ter uma parte do trabalho de inteligência artificial, criando aqueles sistemas, como eu falei, que usam ali algoritmos que conseguem mimetizar comportamentos humanos e ter uma espécie de inteligência própria, uma inteligência criada. E esses sistemas de inteligência artificial, essencialmente, utilizam algoritmos de machine learning para serem construídos. E dentro desse campo do machine learning, nós temos ainda mais uma divisão, uma subdivisão, que são os algoritmos de deep learning, que utilizam ali várias camadas de processamento e são capazes de modelar dados com alto nível de abstração e que executam diversos conjuntos de transformações. Se você quer saber um pouco mais sobre esses campos da inteligência artificial, de machine learning, de deep learning, deixa um comentário aí no vídeo, porque isso dá um vídeo completo só sobre isso. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui para que o vídeo não fique muito mais longo, mas eu queria passar para vocês uma visão ampla, inicial, para que vocês pudessem pelo menos organizar dentro da cabeça de vocês, aí, em caixinha, um pouco melhor esses conceitos. E nós chegamos no fim desse vídeo e agora você é capaz de explicar o que é ciência de dados, também é capaz de listar exemplos reais de uso de ciência de dados na nossa sociedade e também é capaz de reconhecer aplicações de ciência de dados no dia a dia. Bom, pessoal, o nosso vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que tenha sido instrutivo para você, que você tenha conseguido compreender melhor aí o que é ciência de dados, data science, o que faz um cientista de dados, como isso surgiu, quais são as aplicações da ciência de dados. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários que a gente responde. Se você tiver gostado, é bom também comentar, isso ajuda a gente a continuar produzindo material aí de qualidade para vocês e de forma gratuita. E não se esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não fez, ativa aí o sininho de notificações e dê o like para dar aquela força para a gente. A gente está no Instagram, é @letsdata.ai, no Twitter, letsdataai, tudo junto.
Também estamos no LinkedIn, no Facebook, no YouTube, aqui onde você está vendo esse vídeo, provavelmente, e no Spotify com o nosso podcast, Let's Data Podcast. A gente traz pessoas muito interessantes para conversar sobre esse mundo de ciência de dados, inteligência artificial. É isso, pessoal. A gente fica por aqui. Um abraço e Let's Data!